de 2026, meus amigos, muito feliz em estar aqui hoje para receber ele que seguramente é a maior voz da reforma tributária hoje no Brasil. Estamos falando de Caio Marco Bartini, ou Caio Bartini, reforma tributária na prática, setor imobiliário. Eu fico brincando falando que ele é Caio Marco Bartini, fica louco comigo. Caio Bartini, que também, olha que chegou ontem, ó, reforma tributária comentada e anotada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha isso. É muito estudo. Eu lembro que ano passado a emenda complementar 132, eu tomava um café com o Caio em São Paulo e ele já me falava de todos os desdobramentos, estava tudo pronto na cabeça dele. E é para explicar para a gente como foi a construção desta obra especificamente, que fala do setor imobiliário, que a gente recebe hoje meu querido amigo Caio Bartini. Caio Marco Bartini, ele adora, viu, gente? Eu prefiro o Caio Martini, viu, Léo? Tá bom, Você tá amigo. bem, querido? Eu Bom tô falar ótimo, com... você? Bom demais falar com você, querido. Eu Bom também demais. adoro, sempre. É E muito aí, meu bom. amigo? Estou dizendo aqui que você, dentre tantos juristas que o Brasil obviamente possui, tantos tributaristas, você é aquele que mais tem se empenhado a falar com conhecimento de causa das questões relacionadas à reforma tributária. Muito antes da emenda constitucional número 132, eu lembro daquele café que tomamos em São Paulo, e você já tinha estruturado todos os desdobramentos num pensamento analítico que ampliava a minha capacidade de reflexão sobre os alcances do próprio direito tributário. E aí, depois disso veio o quântico, veio o interdisciplinar e aí vieram as reformas. Então, para ouvir um pouco dessa fragmentariedade hoje voltada para o setor imobiliário, é o que eu te convidei para esse papo aqui, para que você possa nos contar a que veio esta obra, este fragmento, que obviamente chamará para aquele, depois para o outro volume que está trazendo do outro setor, enfim, a palavra é só sua, meu amigo. Léo, obrigado. É muito bom ter a parceria. Não só que nós temos uma irmandade, não é de hoje, né? A gente sempre fala disso, com você, com a Roberta, que é a nossa responsável editorial, com o Márcio, com todos aqueles que compõem a família da Editora Foco. Então é muito bom estar falando com vocês. Eu acho muito, fico muito grato, Léo, quando você diz que essa situação que hoje culmina com a reforma tributária, ela não vem sendo tratada por mim de hoje, né? Isso é uma coisa que tem que deixar muito clara, né, para aqueles que nos ouvem. Eu já venho falando sobre os critérios de reforma tributária desde quando começaram as duas propostas de emenda constitucional, a PEC 45 e a PEC 110, que culminaram com a emenda constitucional 132 em 2023, que a partir daí, então, desencadeou uma série de regulamentações que nós temos comentado com um pouco mais de rigor, junto com a editora. Então, veja, o que eu analiso hoje, Léo, é que a reforma tributária, primeiro, ela não é uma mera alteração legislativa, mas ela é uma mudança estrutural na forma de uma organização econômica, de uma organização contratual, de uma organização societária, de uma organização fiscal, isso em todos os aspectos de vários setores, e dentre eles não fica de fora o mercado imobiliário brasileiro, né? O ponto central é que o setor imobiliário ele já possui uma lógica, Léo, que é própria. Ele possui contratos de longa duração, ele possui ciclos econômicos que são extensos, ele possui uma elevada dependência de crédito, um forte impacto urbano, um grande volume financeiro e tem, com isso, uma sensibilidade direta na tributação do consumo. Veja, quando eu propus a coleção para vocês, Reforma Tributária na Prática, se deu pelo fato que você viu. Você até mostrou para os nossos amigos a obra que chegou para você, que é o comentário, né? A reforma tributária comentada e anotada. Veja, eu fiz questão, quando eu conversei com a professora Roberta, né, com a nossa editora, eu fiz questão de falar o seguinte: Caio, por que você quer fazer essa obra num volume único comentando? Para justamente mostrar o impacto da mudança. Para justamente mostrar
que existe um impacto gigantesco nas mudanças através da reforma, e não só isso, Léo, que, consequentemente, nós temos uma proliferação de regimes específicos. Nós temos regimes específicos para o setor imobiliário, nós temos regimes específicos para diversos setores de serviços distintos, seja educação, seja saúde, seja transporte, seja a questão que envolve serviços financeiros. Então, tudo isso vai ser comentado ao longo do tempo, eu já venho comentando, nos demais segmentos que estarão por vir. E o setor imobiliário, ele é um setor extremamente sensível. Então, por isso que a reforma, ela não repercute apenas, Léo, sobre alíquotas, mas ela repercute sobre preços, sobre margens, sobre riscos, sobre cláusulas contratuais, governança tributária, tomada de decisão empresarial. Então, o primeiro conceito fundamental é de que o IVA dual, nós temos o IVA dual, que é formado pela IBS e pela CBS. Aliás, Léo, hoje acabou de ser publicado o decreto que regulamenta a CBS e a edição de uma portaria conjunta do Ministério da Fazenda, que nesse sentido também coloca parte da observância também para o IBS, que é de competência estadual. Então, nós temos aí o decreto hoje, 12.955, acabou de ser publicado, foi publicado hoje esse decreto, e ele é particularmente um decreto extenso, mais de 600 dispositivos. Esse decreto, eu acabei de passar para a Roberta já, vai passar por uma outra coleção, né? Vai ser o regulamento, eu vou fazer o regulamento do IBS-CBS comentado e anotado, só que esse, veja a diferença, Léo, vão ser 3 volumes, para poder comentar a totalidade do que vem a ser essa reforma tributária. Então, veja, particularmente na obra que a gente está tratando hoje, que é essa obra que você já mostrou, que eu vou pegar aqui para a galera, que é a reforma tributária, na prática, o setor imobiliário. Primeiro, na obra eu demonstro que nós tivemos uma substituição, e que vai ter uma substituição progressiva do ISS, PIS, COFINS e ICMS, e parte da lógica do IPI por um modelo de tributação sobre valor agregado, e que isso altera profundamente a tributação das operações imobiliárias. Nós temos, Léo, um capítulo próprio na Lei Complementar 214, que trata justamente do setor imobiliário, entre os artigos 250 ao artigo 251 até o 270, aproximadamente, nós temos ali as tratativas do setor imobiliário. Então, o setor, ele deixa de operar em um sistema que é fragmentado, que é marcado por cumulatividade, por disputas sobre insumos, ausência de créditos em várias etapas, para ingressar num regime que promete maior neutralidade, promete crédito financeiro e tem a tributação no destino. Então, essa promessa, contudo, ela não é tratada e não pode ser tratada, Léo, eu sempre digo isso, de forma ingênua. Então, na obra, eu deixo claro que a neutralidade econômica geral, ela não equivale necessariamente à neutralidade setorial absoluta. Então, quando a gente fala neutralidade, é justamente buscar utilizar a tributação como um mecanismo de distorções econômicas. Eu não posso afirmar, não sou ingênuo em afirmar que o que se busca na neutralidade econômica geral vai criar uma neutralidade no setor imobiliário. Um elemento que eu vejo como decisivo
é essa criação desse verdadeiro microsistema imobiliário na Lei Complementar 214, porque, veja, na obra, eu parto da premissa que o legislador ele reconheceu a especificidade do setor e, por esse motivo, ele disciplinou operações como incorporação, como loteamento, como construção civil, locação, cessão de direitos, administração, intermediação imobiliária, as sociedades de propósito específico, sociedades em conta de participação, fundos imobiliários, operações que tenham desenvolvimento urbano. Quer dizer, então isso significa que o mercado imobiliário ele não pode ser analisado apenas e tão somente pelas regras gerais do IBS e da CBS. Exige uma leitura própria, porque a natureza econômica das operações imobiliárias ela difere das operações comuns de circulação de bens e serviços, Léo. Eu fechei o microfone porque eu estou engasgado. Mas era justamente sobre essa questão que você aponta, essa dimensão, que eu separei, em primeiro lugar, essa imagem da página 140, Tá? que denota justamente essa amplitude esse alcance, o impacto do IVS e do IBS, mostrando, por exemplo, que numa construção de um prédio você tem ali uma parte que é investimento privado, uma parte que é investimento público, tem uma parte do processo que é o próprio uso econômico do bem, outra parte que é investimento, outra parte que é amortização, construção, ou seja, é bem mais intenso do que simplesmente avaliar a incidência ou não de um ou outro imposto. Isso denota justamente a eloquência do seu trabalho, né? É abrir a cabeça dos nossos leitores, estudantes, advogados, para que não se trata simplesmente da mudança da incidência de um imposto ou de uma taxa. Não, é um impacto, um efeito em ondas, né? Sem dúvida nenhuma, Léo. Veja, nisso que você apresentou da página 140. 140, a incorporação, eu vejo como sendo isso na lei, ela é tratada como um núcleo econômico e jurídico do setor. Tá? Por quê? Porque ela articula a aquisição do terreno, o estudo de viabilidade, licenciamento, a estruturação por SPE, por sociedade de propósito específico, você tem o patrimônio de afetação, você tem contratação da obra, você tem lançamento, você tem venda de unidade futura, você tem entrega. É óbvio que aquela pessoa, Léo, que vai comprar o bem, ela não vai ficar pensando absolutamente em tudo disso. Seja quando ela compra na planta, seja quando ela compra no meio da obra, seja quando ela compra já finalizado. Agora veja, com IBS e CBS, pensa você que cada uma dessas etapas passa a exigir uma atenção própria quanto ao fato gerador, quanto à base de cálculo, quanto ao crédito financeiro, quanto ao débito tributário, o fluxo de caixa, as cláusulas de reequilíbrio. Então, a incorporação, ela é o ponto que eu vejo de maior sensibilidade econômica da reforma. Então, veja, um outro conceito que eu vejo de extrema importância, Léo, dentro da obra, é a não cumulatividade financeira ampla, que justamente recai sobre essas etapas. Veja, na obra eu explico que o novo sistema ele tende a permitir um aproveitamento mais amplo de créditos sobre bens e serviços que são utilizados na atividade econômica. Para o setor imobiliário, isso pode representar uma vantagem que é relevante, especialmente em atividades, Léo, que são intensivas em insumos, em obras, em serviços técnicos, engenharia, materiais, equipamentos, subcontratações. Só que na obra eu também aponto o quê? Não é o fato, nossa, eu tenho uma não como uma atividade plena. É aquilo que eu sempre falei para você, Léo, e desde o início, que a primeira que eu lancei da reforma, eu acho que você sabe disso, e você, como meu amigo editor, acompanhou, que é essa aqui, que é a disfunção. Né? A disfunção da reforma. Por que eu fiz
justamente a primeira parte, Léo, da disfunção. Primeiro, você pode perceber que eu lancei essa obra inicialmente, que foi uma visão que crítica, não romântica da reforma. Eu fiz uma visão crítica da reforma. Não estou dizendo para vocês, não estou dizendo para você, Léo, que a reforma não vai trazer benesses, mas eu aponto alguns problemas que eu sei que nesse período de transição eles serão gigantescos. Então, é óbvio que nós temos riscos. Nós temos o risco de ter crédito acumulado, principalmente na questão que envolve o setor imobiliário. Nós temos glosas, a dificuldade de segregação entre o custo antigo e o novo, porque a gente tem que pensar o seguinte, Léo, os dois regimes tributários, eles vão funcionar de maneira concomitante durante 7 anos. 7 anos. Então, o que 7 acontece? anos de loucura. Você imagina, por exemplo, uma obra que ela inicia em 2026 e ela termina em 2034, em que o setor vai pegar toda a transição. Veja, um outro ponto, Léo, que eu vejo que isso é assim, de extrema relevância, de extrema importância, é a tributação da locação imobiliária, que é um dos pontos talvez mais sensíveis. Por quê? Na obra eu até destaco, no regime anterior, no regime que a gente está vivendo, a locação de imóveis não sofre incidência de ISS. Só que com o IBS e a CBS, a materialidade ela é mais ampla. Então a análise ela passa a considerar se a exploração econômica do imóvel ocorre com habitualidade, tem organização empresarial ou ela é profissionalizada. Então, na obra eu deixo claro que nem toda locação ela será tributada pelo IBS-CBS, mas determinadas estruturas empresariais de exploração locatícia, essas poderão ingressar no campo de incidência. Então, isso atinge diretamente o quê? Holding patrimonial, family offices, os investidores imobiliários, os fundos, as estruturas de renda imobiliária que são recorrentes. É diferente, Léo, você como pessoa física ter um imóvel, locar esse imóvel com um terceiro e obter rendimento. Outra coisa é você comprar 10 imóveis e fazer o mesmo e colocar no Airbnb. Mas e no caso intermediário, que é o caso de muitas pessoas, principalmente que moram no interior, assim como eu, que compram ali aquilo não pode dizer que é um apartamento, né? É uma tampinha de garrafa empilhada na outra, e tem ali, e quando não usa, deixa num pool de locação. Como é que fica a vida desse cidadão, Caio? A norma, Léo, ela coloca que existem determinados requisitos para que você possa entender essa amplitude da exploração econômica do imóvel com habitualidade, organização empresarial e profissionalização. 2 critérios eles têm que ser utilizados de forma cumulativa. Se a pessoa tem mais de 3 imóveis e se o faturamento dela anual na alocação desses 3 imóveis, ele ultrapassa R$ 240 mil. Ah, então existe uma regra muito clara para isso. Pô, que bacana. Então, não gera tanta insegurança nem desequilíbrio, né? Não, não. Nesse ponto, não. Mas aquelas pessoas... Léo, acho que a gente viu hoje... Nós estamos vivendo hoje um modismo, que é o modismo de falar que tudo você quer proteger com holding. Sim, sim, e Então, assim, eu não estou dizendo aqui, veja, quero que deixar tá isso muito certo ou claro, errado, né? que a holding ela não pode ser... Só que entenda, a holding ela tem sido vendida hoje pelos especialistas de Instagram. A A gente holding adora, tem né, sido... Caio? amo. A holding tem sido Amo. vendida como uma blindagem patrimonial perfeita em que a pessoa não vai pagar tributação, vai pagar muito menos. Não é assim que funciona. Sim. Não é assim que funciona. Hoje, nós temos que ter uma cautela gigantesca em algo chamado governança. A governança ela passa a ser hoje de suma importância dentro, porque não é apenas, Léo, eu constituí uma holding. Tá. Eu coloquei os imóveis ali. Ótimo. Eu não vou pagar ITBI. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu não vou pagar ITCMD. Não, também não funciona bem assim. Quer dizer, então eu vejo que hoje
eles acabam se utilizando de um instrumento que é válido, que é a holding, mas com desvio de finalidade. E o fisco está atento a isso. Que bom, né? Porque isso seria um desvio tão escabroso, né? Como assim imaginar que o município poderia, salvo uma questão de interesse trabalhista, né? A gente vê muitos municípios chamando empresa e dando isenção para instalação de empresa em determinados municípios, municípios fazendo uma guerra de TBI. Imagina isso, que loucura. Não passaria fácil. Agora, Caio, um outro aspecto que chama muita atenção, assim, eu vou tentando caminhar para o final, mas são muitos pontos aqui que chamam atenção não só para advogados, mas o livro se torna, assim, uma ferramenta evidente para empreiteiros, pequenos empreiteiros. Temos muitos casos aqui na cidade onde eu moro, em Dayatuba, na cidade onde também você mora, a gente percebe isso. Pessoas que antes estavam ali numa transição de carreira, compram um terreno e edificam uma edícula, uma casa pequena para ganhar um dinheiro, vender, construir outro, e assim vão se tornando micro empreendedores do setor imobiliário. Obviamente, há um risco e há uma preocupação que deve ser é, pesquisada, não é, Caio? Fala um pouco disso para a gente, por favor. Léo, o que você está pegando é a parte que envolve a construção civil, né? Isso. Mesmo que seja de pequena monta, mas é o caso de construção civil. Veja, o impacto na construção civil ele se dá sobretudo na intensidade de insumos, de serviços, de mão de obra, de subcontratações, de contratos de empreitada, porque veja, eu digo isso da obra, a construção civil ela era historicamente afetada por uma cumulatividade, ou seja, aquela incidência de tributo sobre tributo, você comprava em absolutamente tudo e tudo tinha incidência tributária específica. Então, não tinha crédito no ISS, tinha limitações enormes de PIS e COFINS, só que com o novo modelo, olha só, Léo, materiais e serviços, eles podem integrar uma cadeia muito mais coerente de creditamento. Então, aquilo que não gerava crédito, isso pode gerar crédito para essa pessoa que está trabalhando com a construção civil. Agora, isso exige o quê? Que é a mais relevante, que eu sempre tenho batido nessa tecla, Léo. Tem que ter um controle rigoroso da documentação fiscal adequada. Tem que ter direitinho a segregação das operações. Eu tenho que ter a reavaliação dos contratos entre incorporadora, construtora, empreiteira, fornecedores, prestadores de serviço especializado. Então, algo que tem que ficar claro é o que eu falo, o ambiente da reforma, Léo, ela pode trazer grandes vantagens. Entendi. Para aquele que trabalha de maneira regular, para aquele que atua com governança. Esse, sem dúvida nenhuma, pode ter grandes benefícios. Num primeiro momento, o choque vai ser extremo, até que haja acomodação para que as partes possam, então, ter um ambiente mais propício. O Caio, você falando fortalece em mim uma ideia que eu quero ver justificada agora ou abandonar o caminho que estou tomando. Bem como eu vim falando de inteligência artificial, onde as pessoas devem voltar a ler os clássicos, sociologia, filosofia, pensadores gregos, enfim, para que o pensamento crítico volte a fazer parte do nosso contexto e assim a gente possa criar com mais facilidade. Ao elaborar os metadados, que são as informações que direcionam as pesquisas e a inteligência artificial para um ou outro material, e eu que cuido disso na Foco, eu tenho dito que, especialmente as questões relacionadas à reforma tributária hoje, elas têm que andar par e passo com as questões relacionadas e à formação de contabilidade. Por que eu digo isso? Na medida em que você fala da governança, eu percebo que alguém que tenha bem estruturada essa questão dos... Pronto. Respondeu tudo. É isso, né? Ô Léo, veja, eu tive a felicidade de, quando eu escrevi o Direito Tributário Quântico, E é um livro federal. Eu tive a felicidade, que para mim é a parte mais importante da obra,
tanto que na segunda edição eu quero que fique registrado, que foi o prefácio do professor Wagner Balera, que é uma das grandes autoridades no país acerca da questão não só previdenciária, mas também como uma pessoa de origem na área tributária. O professor Wagner, ele era oriundo da área tributária e foi ele o responsável por criar, praticamente no Brasil, a cadeira de direito previdenciário. E quando eu passei a obra para o professor Wagner Balera, para que ele pudesse fazer a análise, para saber se ele poderia ou não prefaciar a obra, o que me deixou muito feliz foi que ele coloca, né, da seguinte forma, que atualmente a gente tem que entender que as nossas normas, principalmente na parte tributária, nós tínhamos um direito tributário analógico. Assim como nós tivemos a física newtoniana, quando ela começou a não responder determinados temas, Questionamentos. e houve a necessidade, então, de maior aprofundamento, então, na década de 20, nós tivemos aí um boom com a chamada física quântica, então, Werner Heisenberg, Max Planck, Schrödinger, dentre outros grandes físicos, estudiosos de física. Então, a mesma coisa acontece hoje, Léo, com a questão tributária. Nós temos hoje um direito tributário algorítmico. Hoje, nós trabalhamos com dados e metadados. Então, não é uma questão, Léo, que envolve tão somente fazer o que era uma modelagem antiga. Eu não tenho mais essa condição. Hoje nós vivemos num ambiente de uma interlocução necessária com várias outras ciências. É por isso que eu sempre bati, eu sempre fui talvez no país um dos ferrenhos defensores de uma análise interdisciplinar do direito. Eu não consigo enxergar o direito tributário de maneira segmentada, isolada. É o que eu falo isso para os alunos em sala de aula. Eu falo, quando nós estudamos, olha, isso aqui é direito civil, isso aqui é direito penal, isso é processual, essa diferença, essa segregação, ela só existe para fins meramente metodológicos. O direito tributário, ele é uma ciência única, uma ciência monolítica, uma ciência indivisível, e hoje, com o mundo que nós vivemos, o mundo digital, o mundo algorítmico que nós vivemos, cada vez mais há uma necessidade gigantesca de existir fortes conexões com demais outras ciências, dentre elas contabilidade, economia, administração, sociologia, filosofia, antropologia. Você tem que ter uma forte análise, uma forte conexão com todos estes elementos. Por quê? Porque hoje o mundo mudou e a norma ela não pode ser mais interpretada da maneira que era. Ela tem que ser interpretada de acordo com a nova mudança cultural com que nós estamos hoje vivenciando dessas mudanças, dessa digitalização. Léo, antes, uma das coisas mais fundamentais do direito tributário era o critério de territorialidade. Olha, hoje você faz uma compra através de um meio digital, onde o servidor está na Rússia, o pagamento é feito por um meio de pagamento na China, a mercadoria vem de Taiwan, e o pagamento é feito por uma empresa que tem meio de pagamento nos Estados Unidos. Quer dizer, como é que você pode tratar hoje as normas achando que você vai conseguir observar com um mesmo critério da década de 50? O Código Tributário Nacional, nosso Código Tributário Nacional, ele é fantástico, ele ainda vai continuar em vigor, mas ele é uma obra da década de 50. Pensada em 30. Exatamente. Onde nós temos, Léo, mudanças, né, e modelos que já não competem, mas para você ter uma noção,
Até a própria reforma tributária, Léo, ela foi pensada, por mais que ela tenha sido editada, é um avanço, só que ela não foi pensada para alguns setores. Ela não foi pensada para o setor de serviço, ela não foi pensada para o terceiro setor, ela foi pensada inicialmente para a indústria, no momento em que ela estava sendo discutida. Sim. Só que nós tivemos agora, no meio do caminho da aprovação, houve uma mudança também de segmento. Então agora ela se tornou até o quê? Incompleta Incompleta. diante da necessidade que nós estamos tendo. É. Então veja, nós temos aí, se nós observarmos, Léo, experiências internacionais de IVA europeu, o GST canadense, o IVA indiano, modelos latino-americanos. Inclusive, eu faço essa comparação nas obras. Essa comparação ela serve para mostrar que a tributação, principalmente a imobiliária, num sistema de IVA, ela costuma ser tecnicamente sensível em várias jurisdições, especialmente em operações de construção, locação, venda de imóveis novos, venda de imóveis usados, créditos, regimes especiais. E lembrando para o nosso ouvinte, para o nosso voraz leitor, e assim eu espero e aceito, Léo, você sabe disso, toda e qualquer espécie de crítica, Crítica. sugestão para que a gente tenha melhoria sempre das obras, mas a mensagem que eu coloco na obra é muito clara. A reforma tributária já não pode ser tratada como tema futuro. Não. Para o setor imobiliário, ela já interfere na estruturação de empreendimentos, na formação de preços, nos contratos que estão em curso, na estratégia de investimento e também na organização patrimonial. O mercado que aguardar a plena implantação do sistema para se adaptar, Pode quebrar. provavelmente, Léo, vai chegar atrasado e vai quebrar. É. Ô, Caio, eu adoraria passar o dia aqui, mas eu preciso subir esse vídeo na Amazon, na Martins Claro. Fontes. Mas, assim, antes da gente encerrar, eu também preciso lembrar que lá no site da Foco, as pessoas, nossos leitores, podem baixar o sumário, conhecer as primeiras páginas de cada um dos seus capítulos. São 10 capítulos nesse livro. E mais, ao comprar, colocar lá no carrinho um ou todos os livros do Caio, usar o cupom Bartini20 para ter 20% de desconto. E na obra, vocês vão encontrar questões como a convivência entre o ISS, o PIS e o CONFINS e o IBS e o CBS, que é o cenário híbrido que o Caio falou aqui. Você vai achar temas como Build to Suite, prestação de serviços vinculados, são design, engenharia, impacto sobre a margem das incorporações, são muitas as incorporadoras no Brasil. É impressionante. Onde, que você vai, eu sou incorporador. Agora é o chique é falar que é incorporador, né, Caio? Exato. E o legal, Léo, que é importante para a galera que atua na prática, é saber que tem um checklist no final. Opa! A obra ela traz um checklist do que a pessoa precisa pedir, que ela precisa fazer, para que ela possa, então, fazer um planejamento mais adequado em quaisquer dos setores, seja incorporação, loteamento, construção civil. A gente tem um checklist legal aí. Que é justamente o capítulo 9. Não é isso? Exatamente. E o 8 ainda traz a perspectiva internacional comparada, que é uma crítica que você muito bem constrói do IVA com os novos impostos, traz direito comparado da Inglaterra, Portugal, Espanha e Alemanha, e ainda traz sugestões de como o Brasil pode atuar. Então, a obra é de um dinamismo e de uma clareza assustadora, que são também traços da sua docência. E assim, Caio, caminhando para o final, eu gostaria de lhe passar as palavras finais desse encontro, que deveria ser um mini congresso com horas de duração, porque vai muito além do interesse de advogados. Estamos falando aqui de construtores, contabilistas, economistas, enfim, é uma obra super instigante e necessária. Léo, antes de mais nada, eu agradeço muito a você, a Roberta, toda a equipe Foco, ao pessoal que trabalha desde a diagramação até os capistas, que para mim são obras que estão extremamente bem feitas, Verdade. bem dimensionadas. O Eu Léo sou é incrível. suspeito em falar. E assim, antes de mais nada, agradeço a você, como meu amigo de uma extensa, longa data, pela confiança depositada e colocar para os amigos, para os nossos leitores, que a obra ela se encontra aí não só no site da Editora Foco, mas espalhada aí nos demais sites em todo o Brasil para que você possa fazer
a aquisição e conforme já colocado a vocês. Não sou detentor do monopólio da virtude nem da verdade. Então, nós estamos diante de uma obra e de uma norma nova. Ou seja, nós ainda não temos qualquer espécie de interpretação fixada, nós não temos ainda qualquer espécie de discussão judicial ou administrativa, afinal de contas, o regulamento do IBS, parte do CBS, parte do IBS, saiu hoje, dia 30 de abril. Então, nós ainda temos um longo caminho pela frente, mas eu espero que essa obra ela sirva como um farol daqueles que pretendem se utilizar da reforma tributária como não só uma oportunidade, mas também como um alerta para eventuais problemas e, com isso, nos antevemos, nos anteciparmos para aquilo que pode vir a chegar. Então, mais uma vez, Léo, agradeço a você, querido, agradeço a todos da Foco e me coloco sempre à disposição para a gente discutir. Afinal de contas, nós temos aí mais obras vindo logo mais. Então, Google Play também você encontra seu livro, o e-book, também na Amazon, no Kindle. E eu já queria antecipar aqui, qual que é o próximo setor a ser trabalhado, Caio? Setor de serviço. Desculpe, Léo, setor de serviço. Maravilha. Já está no prelo, inclusive. E assim, eu fiz essa análise do setor de serviço de uma forma mais ampla, mas depois eu vou segmentar o setor de serviço naqueles serviços que são mais intensivos de modificação, tais como saúde, educação, transporte e serviços financeiros. Maravilha, meu amigo. A todos que nos acompanharam aqui, fiquem com Deus, com saúde, até o próximo encontro. Caio, brigadíssimo, que seja muito próspera a sua coleção da Reforma Tributária, Amém. bem como todos os seus demais trabalhos. Parabéns, amigo, você merece todo sucesso. Obrigado. Um abraço, querido. A todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.